Oi, meus amores! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, certo? O nosso conteúdo de hoje é perímetro de uma figura. Abram o livro de vocês na página 148 para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Esse conteúdo é muito fácil, certo? Dá para você aprender, ó, leve, sem fazer nenhum esforço, certo? Todos já estão com o livro na página 148. Ó, Ivan deu uma volta ao redor do terreno da casa do seu tio. Quantos metros Ivan percorreu? Aí vem no balãozinho. Para saber quantos metros ele percorreu, podemos calcular o perímetro do terreno. Mas como é que eu vou calcular esse perímetro? Perímetro é a medida do comprimento do contorno de uma figura. A tia desenhou a figura do terreno aqui, ó, do tio do Ivan. Colocou as medidas que está dando aí do contorno do terreno, ó. Cada lado tem uma medida, tá vendo? Então, o perímetro eu vou ter que calcular o contorno. Então, já tem os valores. Eu vou só juntar e vou resolver. Quando eu junto, qual é a operação que eu realizo? Adição, subtração, multiplicação. Adição, muito bem. Então, eu vou colocar todos esses valores, ó, 9, 3, 5, 5 e o 6. E vou somar. 9 mais 3, 12. 12 mais 5, 17. 17 mais 5, 22. E 22 mais 6, 28. Muito bem. O Ivan percorreu 28 metros no terreno do seu tio. Estamos aqui trabalhando com metro. O M representa metros, que a gente estudou nas medidas de comprimento, não foi isso? Muito bem. Então, você agora já está sabendo. Para você calcular a medida do perímetro de uma figura, você precisa o quê? Somar os seus valores. Os valores do contorno, certo? Então, eu tenho aqui, ó, um triângulo. Aqui eu tenho 4 centímetros, 4 centímetros e 4 centímetros, né? Porque os lados deles estão do mesmo tamanho. O que é que eu vou fazer para calcular o perímetro? Se eu calculo só o contorno, vou somar. Muito bem. 4 mais 4 mais 4. Quando eu somar, vai dar quanto? Quem já sabe a resposta? Muito bem. 12 centímetros. Olha, estão ficando espertos. Você está gostando. Se eu pegar essa figura, certo? E colocar aqui 5 metros e aqui 3 metros. Vale, tia, mas como é que eu vou calcular se a senhora colocou só 2 medidas e eu preciso de todas as medidas para fazer o cálculo do perímetro? Pensem direitinho aí como é que a tia pode fazer. Olha o formato da figura. Ela tem 2 lados iguais e depois mais 2 iguais. Esse lado é igual a esse, né? Tem o mesmo tamanho. Se aqui é 5, com certeza aqui também vai ser quanto? 5. Não é porque a tia não botou que você não vai descobrir o valor do outro. Se aqui é 3 e esse lado é do tamanho desse, aqui também vai ser quanto? 3 metros. Olha aí, já tem umas 4 medidas. O que é que falta fazer agora? Somar. Joia. 5, 5, 3, 3. Você vai somar. 5 mais 5, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 3, 16 metros. Esse terreno aqui, esse desenho, esse retângulo, tem 16 metros. Joia! Agora, se eu tiver outro tipo de desenho,
e vocês tiverem que calcular o perímetro, vamos já descobrir aqui. Se a tia tiver assim, ó, um desenho assim, e eu quero descobrir qual é o perímetro dessa figura. Lembrando que cada quadrinho desse tem 1 centímetro de comprimento, certo? Cada lado do quadrinho tem 1 centímetro de comprimento. Mas eu sei que para mim calcular o perímetro, eu vou calcular só o contorno de cada figura, o contorno. Não é quantos quadrinhos eu tenho, não. É o contorno. O perímetro a gente calcula o contorno, certo? Se cada quadrinho é 1 centímetro, vamos ver quantos centímetros eu vou ter ao todo, certo? Vocês vão contar só a lateral, o contorno de cada figura. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tia, e aqui dentro a senhora vai contar? Não, porque aqui não está o lado de fora, não é o contorno. Então aqui eu vou ter o quê? 12 centímetros. Essa minha figura tem 12 centímetros, certo? Se eu tiver outra figura assim, e eu preciso saber o perímetro dessa figura, e eu sei que cada lateral dela é 1 centímetro, a gente vai contar o contorno de 1 por 1, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Essa minha figura eu vou ter 16 centímetros, certo? Deu até aí tá dando certo? Muito bem, eu sei que vocês são muito espertos. A tia está amando. Agora, se eu tiver assim, gente, eu tenho um círculo e eu quero que calcule o perímetro do círculo. Aí vocês vão ficar, menina, a tia tá ficando doida. Como é que eu vou calcular o perímetro do círculo se não tem assim as laterais? Para me estar sabendo a medida de cada lado? Não é isso? Mas aí eu pensei um pouquinho. Ah, já sei o que é que eu posso fazer. Vou pegar uma linha, vou medir, vou colocar a linha ao redor do meu círculo. Quando chegar aqui, eu corto um pedaço. Aí depois eu coloco ela assim, reta. Pego a minha régua e vou medir. Aí eu vou descobrir o perímetro do meu círculo, certo? Então, vai ter uma questão no exercício que vocês têm que descobrir o perímetro de um círculo. Então, vocês já estão sabendo como é que faz, tá ok? Não esqueçam, perímetro eu vou calcular o contorno de cada figura, certo? Nós estudamos também no perímetro, quer dizer, na medida de comprimento, 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. São aqueles pontinhos, né, que tem na régua. Então, vai ter questão aqui no exercício que vai vir o desenho com metro e centímetro. Aí você vai ter que transformar. Ou você vai transformar os que estão em metro para centímetro, ou você vai transformar os que estão em centímetro para metro. Vai ficar a sua escolha. Quando você fizer a transformação que todos estiverem com a mesma medida, aí você pode calcular, certo? Se eu tiver assim, 2 metros, 500 centímetros, mais 1 metro. Eu posso fazer esse cálculo? Do jeito que está aqui, eu posso calcular? Não, porque eu tenho metro, metro e esse é centímetro. Ou eu vou transformar esse centímetro para metro e somo os 3, ou eu vou transformar metro, metro para centímetro para poder somar.
Vamos ver aqui essas duas formas de transformação. Aqui eu tenho 2 metros. Eu vou deixar em metros, certo? Aqui eu tenho mais 1 metro. Então, aqui eu tenho 500 centímetros. Eu vou transformar isso aqui também para metro. Por quê? Eu sei que 1 metro é 100. Se eu tenho 500, ó, 100, 200, 300, 400, 500. Quantos metros eu vou ter? 5 metros. Como agora todos já estão em metros, o que é que eu vou fazer? Somar, que vai dar 8 metros. Certo? Agora, se eu for transformar isso aqui para centímetro, eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. Eu tenho 2 metros. Eu vou ter quantos centímetros? 1 metro é 100, 2 metros. 100 mais 100, 200 centímetros. Aqui já está em centímetro, eu vou só repetir, não é isso? Aqui eu tenho 1 metro. Mas eu sei que 1 metro são quantos centímetros? 100 centímetros. Não é isso? Então, todos eu já transformei em centímetros. Agora eu vou somar. 0. Aqui também tudo vai dar 0. 5 mais 2, 7. 7 mais 1, 800 centímetros. Então, para mim calcular o perímetro, as medidas têm que estar todas iguais. Ou eu transformo todos para metro, ou eu transformo todos para centímetro. Vai ser de acordo com o que você achar melhor na hora que você for resolver a sua tarefa. Tá certo? Olha, a tia esqueceu de avisar. A quarta questão da página 149, vocês não vão fazer. Por quê, tia? Porque essa questão, para você resolver, você precisaria calcular a divisão. E vocês não estudaram a divisão. Lembra que a tia pulou esse conteúdo para a gente estudar quando for aulas presenciais? Fica melhor para vocês aprenderem? Pois é, pois essa quarta questão da página 149 vocês não façam. Porque é divisão e vocês ainda não viram divisão. Tá bom? Não esquecendo do nosso conteúdo de hoje. Estudamos o quê? Perímetro. Perímetro, para mim calcular o perímetro, eu vou calcular o contorno da figura. Contorno, se eu tenho aqui esse quadrado e só tenho essa medida, como é que eu vou calcular o perímetro, tia, se eu só tenho uma medida? É parecido com aquele caso do retângulo. O quadrado, a classificação do quadrado é porque ele tem todos os lados têm a mesma medida, né? É uma característica do quadrado. Todos os lados do quadrado têm a mesma medida. Se aqui eu tenho 2, então eu vou saber que aqui é 2, 2 e 2, não é não? Então, se eu sei que aqui também vai ser 2, aqui 2 e aqui 2, eu coloco e depois eu vou o quê? Somar. 2 mais 2 mais 2 mais 2. Quando eu somar, eu vou ter 8 metros. Certo? Então, o perímetro, eu calculo o contorno da figura. Se eu tiver que transformar, aí eu escolho se eu vou transformar para metro, se eu vou transformar para centímetro, vai depender do que está sendo pedido lá na questão, quais as medidas que vêm na questão, certo? Se eu tiver o desenho, e esse desenho está pedindo para mim calcular o perímetro dele, sabendo que no enunciado da questão vem dizendo, cada ladinho tem 1 centímetro. Então, eu vou calcular o perímetro, eu vou só contar a parte de fora, né? O contorno. Então, eu conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui eu vou ter 12 centímetros. O que está dentro, eu não conto, porque não é contorno. Só conto o que ficou para o lado de fora. Certo, meus amores? Então, vamos terminar mais essa aula, certo? Espero que vocês tenham aprendido o conteúdo, é super fácil. E sei que com certeza vocês aprenderam bem direitinho.
Façam a tarefinha corretamente, que na próxima aula a tia faz a correção. Espero que todos acertem, tá certo? Beijinho no core de vocês. Tchau. Até a próxima.